Olá, tudo bem? E hoje continuaremos o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, analisando o seu capítulo número 15, que tem por título Conversão. E traz uma passagem de Lucas, é o capítulo 22, versículo 32. Este capítulo de Lucas trata da última ceia que Jesus fez com seus discípulos antes da crucificação. Que tem o episódio lá do lava-pés, tem aquele anúncio que Judas, que alguém o trairia, que seria Judas, e que antecede o episódio em que Pedro diz que defenderia Jesus até quantas vezes fosse necessário, até a morte, e Jesus anunciou que ele o negaria as 3 vezes. Então é realizada a ceia pascal, a ceia de Páscoa, segundo a tradição judaica, e após algumas considerações de Jesus para todos os discípulos, Jesus vai dizer o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele, Pedro, lhe diz: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, neste contexto, Emmanuel selecionou no versículo 32 essa passagem, que diz o seguinte: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Como vimos, essa é uma passagem muito interessante. E Emmanuel fará uma contextualização, explicará, principalmente sobre a figura de Pedro, que se destaca aqui nesses momentos, trazendo ensinamentos valiosos para nós da seara espírita, bem como todos os que leem esta obra. Vejamos o comentário de Emmanuel. Não é tão fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Então, Emmanuel, nas primeiras linhas, já dita o tom dessa mensagem. E já dá uma dica preciosa. Dizer eu creio é muito fácil. Dizer eu me converti, eu sigo o espiritismo, eu sigo o catolicismo, eu sigo a igreja tal, eu sigo sei lá o quê. É muito fácil. Basta saber falar. Agora, estar convertido é algo muito diferente. Porque como ele bem anuncia, para dizer realmente que eu estou convertido, eu também ter que declarar, estou transformado. E essa é uma diferença importantíssima. Porque podemos dizer que cremos nisso, que cremos naquilo, e continuar os mesmos de sempre. Para que haja conversão, é necessária a transformação. E é um outro ponto importante aqui, que muitas vezes, por uma certa depreciação que nós fazemos, nós acabamos errando. Que nós acreditamos que essa transformação é se tornar perfeito. Num longo prazo, é. O objetivo do Espiritismo é que cheguemos ao estado de espíritos puros. Que fiquemos sem orgulho, sem egoísmo, sem vaidades, sem nenhuma imperfeição, apenas com as virtudes, o amor, o perdão, a tolerância, etc. No longo prazo. Mas no curto prazo, por exemplo, de uma encarnação, não dá para exigir isso. Então, essa transformação que Emmanuel nos fala é sim alcançarmos a perfeição, e também transformarmos algo nesta vida. No sentido de sermos melhor do que éramos ontem. Então, digamos, pegamos o seguinte exemplo. Ontem eu tinha um grau de orgulho, numa escala de 0 até 10, 9. E aí, através
dos estudos, através do trabalho, do contato com o espiritismo, hoje eu reduzo para 8. É uma transformação também. Porque mostra que eu estou fazendo esforços para me tornar melhor. Que eu estou me transformando. Se eu consigo fazer isso de um grau 9, ontem, para hoje, no grau 8, a conversão está acontecendo. É nesse sentido que nós devemos interpretar. Do contrário, acharemos que nunca vamos nos converter. Que nunca vamos nos transformar. Ao passo que temos exemplos de pessoas que se transformaram numa velocidade impressionante. E Pedro, no caso, é uma delas. Vejamos a sequência de Emmanuel. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava o pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Que é exatamente os versículos que nós lemos aqui no início. Segue Emmanuel. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Que considerações fantásticas Emmanuel faz aqui. Não basta ver para se converter. Não basta ver para acreditar. Se fosse assim, toda a humanidade já estaria transformada. Pegamos os relatos mais concretos da mediunidade, as materializações. Quantos trabalhos sobre materializações já não tem no mundo? Citando só o mais popular de todos, William Crookes, lá com a Florence Cook, as materializações da Kate King. Tem foto. E, no entanto, tem gente que continua dizendo que não é possível. Temos um livro aqui do nosso movimento espírita brasileiro, editado pela FEB. Acho que agora está esgotado, deve ser reeditado em breve. É O Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria, que é os relatos das sessões de materialização feitos no Pará com a médium Ana Prado. Embora não faremos a resenha desse livro agora, futuramente com certeza, quando eu li a primeira vez esse livro, uma passagem me marcou muito. Que eles fizeram na residência da senhora Ana Prado uma sessão de materialização. Apareceu lá o espírito João, que era o guia da médium, que cumprimentou os participantes, deixou fotografar, etc. Aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí, no final, eles foram fazer ata, como também é comum nesse tipo de trabalho. A gente já viu extensivamente na literatura mediúnica tem isso. Faz relatos, o espírito se manifesta, se materializa, cumprimenta os participantes, dá provas, fala, etc. E no final todo mundo faz uma ata e assim. E nesse dia eles tinham convidado alguns médicos da região. E quando após redigir a ata, todo mundo foi assinar. E teve um doutor que não quis assinar. E perguntado por que, ele disse que não tinha se materializado, não tinha visto nenhum espírito. Mas ele mas o João se materializou, inclusive cumprimentou, tu apertou a mão dele. Ah, pois é, mas era a mão de um homem, não era a mão de um espírito. Ou seja, ele apertou a mão de um espírito materializado, mas ele queria apertar a fumaça, queria apertar a sombra, queria apertar, sei lá o que ele queria. Ele viu ali, pegou nas mãos e não foi suficiente. É exatamente a situação de Pedro. Pedro viu a ressurreição de Lázaro, viu o leproso ser curado, cego voltar a enxergar, surdo voltar a escutar,
viu a transfiguração no Tabor, olha, viu de tudo, inclusive coisa que a gente nem imagina. Quando tinha alguma coisa, Jesus sempre o chamava. É só a gente olhar no Novo Testamento, sempre estava chamando Pedro. E aqui ele diz claramente, e é Jesus que diz, que Pedro ainda não havia sido convertido. E a mesma coisa então passa a valer para nós espíritas. Não adianta participarmos de quantas reuniões mediúnicas quisermos. Vermos quantas vezes quisermos o Divaldo, o Bezerra de Menezes se manifestar pelo Divaldo. Temos recebido uma carta de um filho, de um parente, de um avô, de uma mãe, sei lá de quem, que foi recebido pela mediunidade do Chico. A gente pode tirar quantas fotos a gente quiser com o Divaldo, com o Haroldo, com o André Trigueiro, com quem quer que seja. Estas coisas não levam à conversão. Por mais boas, por mais maravilhosas, por mais constatáveis, reproduzíveis, fantásticas, maravilhosas, assombrosas que sejam, por si só, não adianta. Elas não adiantaram para Pedro, que no momento do testemunho, negou Jesus 3 vezes. E a própria posição de Pedro aqui é interessante. Porque ele diz, não, mestre, que isso? Eu daria minha vida por ti. Nunca mais, porque bem capaz. Eu te negar? Mas bem capaz. Não, que isso? Não, eu jamais faria isso. E na hora do testemunho, foi exatamente o que ele fez. Assim muitas vezes também conosco. Temos vários anos de labuta na casa espírita. Temos livros doutrinários, fazemos palestras, damos aula, já vimos materialização, já somos médiums, doutrinamos. E na hora do testemunho, pisamos na bola. Porque ainda não nos convertemos. E Emmanuel segue, não terminou o texto. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. E aqui o benfeitor espiritual nos dá a fórmula da conversão. O trabalho. Novamente o trabalho percorrendo esta obra desde o seu prefácio, da sua introdução. Era o trabalho que nos doamos, que temos que nos sacrificar, que temos, como se diz no ditado popular, engolir sapos, que temos que usar de tolerância, de paciência, de doação mesmo. Aí é que estamos nos convertendo, porque aí estamos nos transformando. No mais, podemos ver quantos fenômenos quisermos. Podemos fazer quantas experiências quisermos, até a exaustão. Podemos fazer os processos de garantia, para evitar fraude, charlatanismo, com o máximo de rigor que quisermos. Tão só isso não adianta. Como no caso que nos referimos do livro do Trabalho dos Mortos, podemos tocar no espírito materializado e continuaremos os mesmos de sempre. Por isso, o trabalho é algo fundamental. O trabalho que nos pede a cota de sacrifício pessoal, que faz com que esqueçamos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões, para atendermos à vontade de Jesus, para cumprirmos os nossos deveres, inclusive quando eles são desagradáveis, quando eles dão trabalho, quando eles levam ao cansaço, quando lidamos com pessoas difíceis, teimosas, que não
querem aceitar nada além das suas próprias ideias. E o benfeitor espiritual termina suas considerações dizendo: não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Este é um alerta importantíssimo dado pelo Espírito Emmanuel para todos nós. Estudemos sim os fenômenos mediúnicos. A levitação, os efeitos físicos, os efeitos inteligentes, tudo que a gente tem direito. É importante. Não é que atravessar a página não, isso não serve para nada. Não, é importantíssimo. Se transformar também é combater a ignorância. Mas se não deixarmos para trás as nossas imperfeições, no momento aprazado, ao cantar do galo, também negaremos o Cristo 3 ou mais vezes, dando mostra de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência e de tudo que o Evangelho quer transformar em nós. A caminhada é longa, com certeza, mas lembremos, essa transformação também envolve sermos melhor do que ontem. Baixarmos os graus de imperfeição e aumentarmos os difíceis. Mesmo que seja de 1 em 1, de 0,1 em 0,1, ou menos que isso. O importante é estarmos indo para frente. E ainda, não nos esqueçamos, Simão, que viu tudo isso e que negou Jesus 3 vezes, se transformou. Essa é a grande mensagem esperançosa. E se transformou em uma existência. Se tornou a base firme do cristianismo nascente. Converteu depois a muitos. Deu mostras de uma fé robusta, firme, verdadeiramente raciocinada, como propõe Allan Kardec. Se ele, tendo feito tudo isso, tendo visto, negado Jesus 3 vezes, feito tudo que fez pesado na bola, conseguiu se consertar e seguir um caminho de ascensão espiritual impressionante, nós também podemos seguir os mesmos passos. E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, queremos trazer de O Livro dos Médiuns, na sua primeira parte, o capítulo número 3, intitulado Método, onde Kardec vai trabalhando as principais maneiras que as pessoas veem de interpretarem, de terem opinião sobre o Espiritismo. E no item número 28, Kardec vai dizer o seguinte, vai fazer uma classificação daqueles que aceitaram o Espiritismo e os fatos espíritas. Então ele diz o seguinte: entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir. E aí vem o número 2, que é o que interessa para os nossos estudos. Os que veem no Espiritismo outra coisa além dos fatos. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dela decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão a bela máxima. São os espíritas imperfeitos. E de acordo com o texto de Emmanuel, podemos dizer os espíritas que ainda não se converteram, mas que têm sempre a possibilidade de se converterem hoje. E você, já tinha pensado nessa questão da conversão e da transformação? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas e clica aqui no botão de inscrever-se
ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos. E aqui vai ter ainda 2 outros vídeos do seu interesse. Clica aqui e assiste. E te vejo no próximo vídeo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!